Olá, investidores! Eu sou a Glória Casella e eu tô aqui com o Luiz Oliveira, que é responsável pela área de desenvolvimento de negócios da gestora global PINCO. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Glória. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar participar do nosso canal. Como eu falei, a PINCO é uma gestora global que está em quantos países mesmo, Luiz? A PINCO é uma gestora global que tem presença em 11 países através de 12 escritórios. Na plataforma do BTG Pactual Digital, você tem acesso à estratégia do PINCO Income por meio do nome que você está vendo aqui na tela. Exatamente. Luiz, para começar, como que é a história da PINCO? Perfeito. A PINCO ela é uma gestora global de recursos, como você mencionou. Ela foi fundada em 1971, na Califórnia, numa cidade chamada Newport Beach. A gente ficou por muitos e muitos anos restritos apenas à Califórnia. Em 1996, a gente começou um processo de expansão internacional, abrindo alguns escritórios fora dali, até chegar ao número atual que eu te mencionei, são 12 escritórios, na verdade em 11 países, e o número atual é de 1,6 tri de dólares em ativos sob gestão. É um número tão grande que eu sempre gosto de contextualizar. Esse equivale a aproximadamente 80% do PIB brasileiro, ou cerca de uma vez e meia a indústria de fundos do Brasil. Uma empresa bastante grande e com um track record já de 46, 47 anos. Falando sobre o fundo que a gente segue a estratégia aqui no BTG Pactual Digital, como que ele funciona? O que é esse fundo exatamente? Perfeito. A ideia desse produto aqui no Brasil é ele ser apenas um conduíte, um veículo, e os ativos são investidos basicamente 100% no exterior, num fundo de renda fixa global de mesmo nome chamado PINCO Income. E esse fundo lá fora, a estratégia já existe desde 2007. Luiz, aproveitando que você está falando de renda fixa, por que investir em ativos de renda fixa fora do país se uma das maiores taxas de juros está aqui no Brasil? Essa pergunta acho que faz todo sentido, né? Basicamente, a ideia desse produto é tentar ajudar o cliente a investir fora do Brasil. E por que as pessoas inicialmente investem fora do seu próprio país? Elas o fazem basicamente para tentar atingir dois objetivos. Número 1, tentar aumentar o seu retorno potencial. Número 2, tentar diversificar os seus riscos. Você tem toda a razão quando você fala que as taxas de juros no Brasil são muito altas. A PINCO mesmo, como uma gestora global, ela já investe no país há dezenas de anos. E quando a gente olha o Brasil, a gente acha que o Brasil tem coisas muito interessantes e muito atrativas e algumas coisas que não são tão interessantes assim. O que é muito atrativo no Brasil? Taxa de juros, né? O Brasil é internacionalmente conhecido por ter taxas de juros reais e nominais muito elevadas. Por outro lado, do nosso ponto de vista, alguns ativos não são tão bem precificados aqui no Brasil. Por exemplo, a parte de prêmios de risco não é algo tão atrativo no Brasil. O exemplo que eu sempre dou é pensar num papel de uma debenture, por exemplo. Você, como investidora, deveria, quando comprar um papel como esse, receber 4 componentes de retorno. Uma delas é o CDI ou a Selic, como ponto de partida. Você deveria receber 3 prêmios de risco. Um prêmio de risco de crédito, um prêmio de risco de liquidez e um prêmio de risco de taxa de juros. Mas na prática, dada a dinâmica do mercado, quando você vai comprar um papel como esse, em geral você recebe um prêmio muito pequenininho, né? Eu costumo dizer que é até um prêmio de consolação. A ideia do PINCO Income é tentar combinar o que o Brasil tem de melhor, que é o CDI, com o que o mundo tem de melhor em termos de prêmio de risco. E como a gente faz esse casamento? A gente faz esse casamento através da cobertura cambial, ou que no mercado a gente conhece como hedge de moeda. Ao fazer essa proteção cambial, a gente consegue capturar uma boa parte do CDI e consegue investir no fundo lá fora, diversificando o risco do cliente. Qual que é o maior diferencial do fundo? Os principais diferenciais do fundo são o seguinte: é uma estratégia relativamente líquida, o cliente ele pode entrar e sair da estratégia sempre às quartas-feiras, resgatou numa quarta-feira, a liquidação financeira acontece na quinta-feira da semana seguinte, a menos que tenha algum feriado aqui ou no exterior. E além disso, esse fundo ele tem por objetivo de retorno CDI mais 3% ao ano. E como ele investe virtualmente 100% dos ativos fora do Brasil, a ideia é que ele tenha uma baixa correlação com os ativos aqui no Brasil. Então, esse fundo ele tem o propósito de ajudar o investidor a tentar aumentar um pouquinho o seu retorno, ao mesmo tempo diversificando a carteira do cliente numa opção bastante líquida, né? Diante dos cenários de incertezas políticas e econômicas que o Brasil passou nos últimos tempos, como que a estratégia do fundo tem se comportado? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque me permite falar um pouquinho sobre o benefício de diversificação. Como esse fundo investe virtualmente 100% no exterior, é esperado que ele tenha uma baixa correlação com os ativos locais. Para você ter uma ideia, no mês de maio de 2017, que foi um mês bastante difícil para a indústria de fundos
dado o que aconteceu no cenário político, o nosso fundo teve uma performance de 194% do CDI. Eu particularmente não gosto de focar única e exclusivamente num único evento, eu gosto de olhar uma janela um pouquinho mais longa. E quando você olha os últimos 12 meses, você vê que a correlação do Pínco Income com a maioria dos fundos macro na indústria brasileira e com o índice da Ambima, o IHFA, é uma correlação muito baixa, em torno de 0,2, né? O que cumpre o papel de ajudar o investidor a diversificar o seu portfólio. E desde o início da estratégia, como que o fundo vem performando e a volatilidade? Perfeito. A estratégia ela foi lançada em fevereiro de 2016 e até então a gente tem uma performance aproximada de 150% do CDI, com uma volatilidade de 3%. Agora, um ponto muito importante. A volatilidade da estratégia lá fora, historicamente, em 10 anos, desde que ela foi criada em 2007, ela tem sido entre 3% e 5%. Então, o razoável é que os clientes considerem essa faixa de 3% a 5% ao montar o seu portfólio. Luiz, qual que é o público-alvo desse fundo? Esse fundo, por regulação, ele é focado em investidores qualificados, né? Sempre lembrando que, pela regulação, investidores qualificados são aqueles que têm pelo menos R$1 milhão no mercado financeiro ou que sejam certificados, né, com alguma certificação aceita pela CVM. Lembrando que na plataforma do BTG Pactual Digital o perfil de risco é balanceado. Luiz, e a aplicação mínima qual que é? Perfeito. A aplicação mínima do fundo da Pínco é de R$25 mil, mas na plataforma do BTG Pactual Digital é de apenas R$5 mil. E a liquidez? Liquidez desse produto é semanal. O cliente ele pode entrar ou sair sempre às quartas-feiras, pedir o resgate numa quarta-feira, a liquidação ocorre na quinta-feira da semana seguinte, sempre lembrando que tem que se levar em consideração os feriados, tanto aqui no Brasil quanto os feriados no mercado internacional. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela explicação. Obrigado. Se você tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato no e-mail atendimento@btgpactualdigital.com. Obrigada e até a próxima. Olá, se você gostou, curta o vídeo, mande uma pergunta ou um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades. Obrigada e até a próxima.